Estamos de volta com o Bolão Balzaquianos para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada de palpites para esse Brasileirão cheio de emoção até aqui. Relembrando quais são as regras para a pontuação. 10 pontos para quem cravar o resultado, acertando o vencedor e o placar dos dois times. 7 pontos quando acertar o time vencedor mais o placar de um dos times. Já 5 pontos quando acertar apenas o time vencedor ou o empate, porém errou o placar. 2 pontos quando acertar o placar de um dos times, mas errou o time vencedor ou empate. E 0 ponto quando não acertou o time vencedor em nenhum dos lados do placar, ou também quando não palpitar. Confira agora os palpites desta semana de cada balzaquiano. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro começa sabadão, dia 25 às 16 horas, no estádio Newton Santos. O Botafogo recebe a equipe do Palmeiras. Rodrigo Curti aposta na vitória do Verde, placar de 2-1. O único que aposta no fogão é o José Carlos Forner. 2-1 para o Botafogo. Humberto da Vela, Marcelo Santiago, nosso produtor, e eu apostamos na vitória alviverde pelo placar de 2-0. Landinho aposta no Palmeiras 2-1 e o PG também aposta no Verdão, placar de 1-0. Prosseguindo com a rodada, também no sábado, só que às 19 horas na Arena Grêmio, o Grêmio Imortal recebe o Atlético Mineiro. Jogaço de bola pra gente acompanhar, hein? Rodrigo Curti aposta na vitória gremista, placar de 2-1. José Carlos Forner também vai de Grêmio, 2-0. Humberto da Vela e Marcelo Santiago apostam com o mesmo placar na equipe do Imortal, placar de 3-1. Eu sou o único que aposta na equipe do Botafogo. Botafogo 2-1, jogando fora de casa. Landinho 2-1 para o Grêmio e o PG 2-0 para a equipe gremista. Já no domingo, dia 26 às 16 horas, no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, o Flamengo das Multidões recebe o Furacão, o Atlético Paranaense. Mais um ótimo jogo de bola. O Rodrigo Curti aposta na vitória do Mengão, placar de 2-1. Forner também vai de Flamengo, 3-1. Humberto da Vela aposta apenas no empate em 1-1. Marcelo Santiago aposta numa boa vitória do Mengo, placar de 3-0. Eu vou já de goleada, aposto no Mengão em 4-0. Landinho também aposta na equipe da casa, placar de 2-1. E o PG também aposta no Flamengo, 2-0. Também às 16 horas do domingo no estádio Urbano Caldeira, o Santos recebe o Internacional de Porto Alegre. Jogão de bola. Rodrigo Curti aposta no Colorado, 2-1 para o Inter. Forner vai na vitória do Santos, assim como da Vela, com o mesmo placar, 3-1. Marcelo Santiago vai apenas no empate em 1-1. Eu também aposto no empate, mas sem gols, 0-0. Landinho aposta na vitória do Peixe, placar de 3-2. E o PG também vai de Peixe, 2-1. Abrindo os jogos do domingo às 19 horas no Arena Castelão, o Fortaleza recebe o combalido Vasco. Rodrigo Curti aposta na vitória carioca, placar de 2-1. José Carlos Forner vai na vitória da equipe da casa, 2-1 para o Fortaleza. Humberto da Vela aposta no Vasco, 1-0. Santiago vai de Fortaleza, 2-1. Eu aposto numa boa vitória da equipe do Rogério Ceni, placar de 3-0. Landinho vai de 2-1 para o Fortaleza e o PG aposta na vitória simples, placar de 1-0. Também às 19 horas, lá no Mineirão, o Cruzeiro recebe a equipe da Chapecoense, um jogo primordial para as pretensões do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Curti aposta na equipe do Palestra de Minas, placar de 3-1. José Carlos Forner aposta numa vitória simples, placar de 1-0. Humberto da Vela vai na vitória do Cruzeiro, placar de 2-0. Marcelo Santiago e eu apostamos numa boa vitória da equipe do Mano Menezes, placar de 3-0. Landinho vai de 3-1 para o Cruzeiro e o PG também aposta no Cruzeiro, placar de 2-0. Mais um jogo às 19 horas no estádio Itaipava, Arena Fonte Nova. A equipe do Bahia recebe o Fluminense. Rodrigo Curti aposta na vitória baiana, placar de 2-1. José Carlos Forner aposta no Flusão, placar de 2-1 para o Fluminense. Humberto da Vela vai apenas no empate em 2-2. Marcelo Santiago aposta na equipe do Bahia, placar de 2-1. Eu também vou na equipe baiana, 1-0. Landinho também aposta na equipe do Bahia, placar de 3-0. E o PG vai no empate, 2-2. Fechando os jogos das 19 horas no domingo, Clássico Paulista lá na Arena Corinthians.
O Timão recebe o Tricolor Paulista, um grande clássico não apenas de São Paulo, mas do futebol brasileiro. Rodrigo Curti vai apenas no empate em placar de 1-1. Forner também vai no empate 2-2. Davela também conservador no empate em 1-1. Marcelo Santiago aposta na vitória do Timão 2-1. Eu vou também no empate 0-0. Landinho também vai no Corinthians, placar de 2-1. E o PG é o único que aposta na vitória tricolor, 2-1 para o São Paulo. E a rodada termina na segunda-feira, dia 27, jogos às 20 horas. Lá no estádio Rei Pelé, o CSA recebe a equipe do Goiás. Rodrigo Curti aposta no empate em 2-2. Forner também vai no empate em 1-1. Humberto Davela aposta na vitória da equipe da casa, placar de 2-0. Marcelo Santiago aposta na vitória goiana, placar de 2-1. Eu vou de CSA em 3-2. Landinho aposta no empate em 1-1. E o PG também aposta na equipe do Goiás, placar de 2-1. E fechando a rodada, às 20 horas de segunda-feira, lá no estádio da Ressacada em Florianópolis, o Avaí recebe o Ceará. Rodrigo Curti aposta na vitória do Vozão, placar de 2-1. Forner aposta na vitória da equipe da casa, placar de 2-0. Humberto Davela também vai de Avaí, 2-1. Marcelo Santiago aposta no Ceará, 2-1. Eu vou também de Avaí em placar simples de 1-0. Landinho aposta também no Avaí, 2-1. E o PG vai no empate em 1-1. É isso aí. Os palpites foram dados, agora é só aguardar, torcer e conferir. Quem será o pé quente e o pé frio desta rodada? Eu tô igual ao Senna na liderança, não vejo ninguém no retrovisor. Os outros comem poeira.